Todos se encontraram, amém? Livro de Timóteo, capítulo 5. Glória a Deus. O texto diz acerca dos presbíteros, mas conselhos. Eu quero ler contra nós, irmãos, o verso de 18 diz assim: porque diz a Escritura: obrigarás a boca ao boi que degula, e digno é o obreiro do seu salário. Eu digo para fechar os olhos e colocar a cabeça comigo. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia estar na tua presença, na tua casa. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, de maneira clara, objetiva, maneira que vem em nome do Senhor, ser glorificado. Senhor, obrigado pela vida, obrigado por ser na nossa, e estar aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos só sempre, os seus irmãos, tem que dar uma palavra. Glória a Deus. Vamos entrar num tema que é um tema muito popular. Isso pode ser verdadeiro? Quem de nós nunca falou assim? Então, vamos. Quantas vezes nós escutamos alguém dizer da igreja: a igreja está, aquele pastor, já ouviu? Já, né? Mas o que é a questão financeira para a igreja? O que o Senhor ensinou para nós? Porque tem muita gente vindo para a igreja em busca de retorno financeiro. Porque tem muita gente enriquecendo no Evangelho. Não é ser rico por causa do Evangelho, é enriquecendo com o Evangelho. Então é isso que nós vamos observar na palavra do Senhor. Existem princípios. E ao ver que hoje em dia as igrejas ensinam aquilo que convém para cada um, né? Então vamos falar do ponto de vista bíblico, segundo a palavra de Deus e pela fé. Então eu quero que você preste atenção. 1 Timóteo 5, verso 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por ti e duplicados, principalmente os que trabalham na palavra da doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que degule, e digo é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão 2 ou 3 testemunhas. Aos que pegarem, repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém pões precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as quais são de outra maneira, não podem ocultar-se. Quando olhamos para isso, quando o Senhor ele começa a falar sobre aqueles que ministram na casa de Deus, no meio evangélico, a presbítero, há um estudo que diz que ele é auxiliar do pastor, há outras denominações, ele é o mesmo cargo do pastor. Então há separações. Irmãos, preste atenção.
aqueles que ensinam a palavra, que levam a palavra, aqueles que pregam, aqueles que têm o sonho de viver da obra. Alguém que já sonhou em viver fazendo a obra para Deus? Só um, só? Dois? Só dois? Misericórdia. 3, aparecendo. Tem mais não? 4, 5, 6, 7, ela bem assim, ó, levantou uma assim, ó. Se você parasse hoje de trabalhar para fazer a obra, como que você viveria? Como que você iria fazer? O que a Bíblia diz para a gente? Os apóstolos fizeram o quê? Quando Jesus encontra Pedro, onde Pedro estava? Ele estava? Ele era pescador de? Jesus o convidou agora a ser pescador? E quando pescador de peixe, ele não estava pegando, Jesus entra no trabalho de Pedro e diz para Pedro aonde lançar a rede. Quem diz para Pedro aonde lançar a rede é o Senhor. Quando Pedro lança a rede aonde Jesus mandou, ele teve abundância em sua, ficou muito feliz, não ficou? Mas Jesus queria dar algo de mais valor ainda para Pedro. Pedro se alegrou tanto dos seus irmãos que veio 2 barcos ali, um apoiando o outro, ajudando o outro para não ir a pique. Mas o que o Senhor disse para Pedro, em outras palavras, foi bom, né, Pedro? Mas não é isso que você vai pescar. O que você vai pescar agora são homens. A Bíblia diz para mim e para você que a gente não sabe o valor que tem uma alma. Quanto custa uma alma salva? E quanto se trabalha para o Senhor para ajudar uma alma a chegar ao Senhor? Então vamos olhar para isso. Nós já tivemos um tema aqui semana passada. E nós falamos em Mateus 9, Mateus 20 e também em Mateus 25. Mateus não apenas dizendo: verdade, eu digo que grande será. Olha o pai para quem tem mais trabalhador. Então, quando Jesus ensina a pedir trabalhar, quem são os trabalhadores? Aqueles que vêm para fazer a obra. Então tem diferença de vir para ficar sentado e vim para trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar, mas quer ser sustentado. Não é assim? Deus, do jeito que o Senhor abençoa ele, o Senhor abençoa ele. Não é interessante? Então aqui no Mateus 9 ele pede para a gente orar ao Pai e pedir o trabalhador. Em Mateus 20, ele vai pagar igual no final do dia. Não me aliste fazer o bem que eu quero, Senhor disse. Eu quero dar para ele mesmo que eu dei para você. Não é assim? Agora, quando nós chegamos em Mateus 25, verso 21, vai dizer: servo bom e fiel. É a hora do quê? A prestação. Porque em Mateus 25, o pai de família vai viajar. E ele deixa dádivas, ele deixa os seus servos prontos, preparados, estruturados, para poder a obra caminhar da maneira que ele quer. Só que quando ele voltar, ele vai pedir conta.
Agora, aqui em Timóteo, Paulo orientou Timóteo, porque diz a Escritura: não darás a boca ao boi de bolha, e digno é o obreiro do seu salário. Eu quero falar de uma maneira simples para os irmãos entenderem. Se você está com um animal trabalhando, fala que o obreiro tem 5, e ele vê algo ali embaixo para comer, você pede. Por quê? Isso é algo que muitas vezes vem de uma maneira que as pessoas não entendem. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Abra aí, Lucas, capítulo de número 10, quando Jesus vai enviar os 70. São temas bem conhecidos. Todos empolgados? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio do lobo, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém salteis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrarem, dizem primeiro: paz seja nesta casa. E se ele operar um bom filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará. Verso 7: ficarem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles, pois digno é o obreiro do seu. Não andeis de casa em casa. Aqui nós vemos que é necessário trabalhar de novo. E nós vemos que o obreiro é digno do seu. Mas quando Jesus está dizendo isso, ficar e comer o que ele te oferece, não é para você cobrar, não. Preste atenção. O porquê que Jesus diz isso? Porque se você entra com a mensagem do reino, você entra com a presença do Espírito, e você está em uma missão, você não deve ser dependente do que você tem. Você não deve ser dependente das suas posses, dos seus recursos. Você tem que estar 100% dependente da palavra e da provisão de Deus. Porque o que é seu pode chegar ao fim, mas o que é de Deus não tem limite. O que eu quero dizer com isso? Que ao entrar em uma cidade, ao sair a uma missão, você vai dependente da provisão de Deus. É você entrar numa casa no seu evangelho, alguém te oferecer, você come. Alguém diz: fica aqui no seu tempo de estadia. Lembra do profeta Eliseu? Havia uma mulher, e ela fazia o que quando via ele? Entra. Bom. Ele entrava, não é isso que a Bíblia diz? Ela dizia: verdadeiramente este aí é homem, Deus. Mas se ela só chamava ele para comer, como ela sabia que ele era homem de Deus? Suas atitudes. As atitudes diz que em nós não é mulher, não é gravata, não é vestido, não é a saia, é nossas atitudes que diz quem somos.
Atitudes mediante as situações, a palavras, a convites. Agora vamos lá. Preste atenção. E em qualquer cidade que entrares, nos receberes, comei o que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. A missão tem um sentido. A missão tem obrigações. A missão tem mensagem. Falar do reino, curar os. A missão é para ir conhecer lugar diferente, tirar foto e postar no Instagram. A missão é para dizer: vir na igreja, mas eu estou nas cataratas. De dia nós prega, durante o dia nós se diverte. Você já viu quem vai para a guerra ficar se divertindo na hora vaga? Se você vai em missão pelo reino de Deus, quem está em missão contra a tua vida? Você acha que quando a pessoa que saiu para a missão, o diabo vai ficar contente de deixar ele quietinho? Ele só foi jantar no restaurante. Irmãos, observe bem. Às vezes, existem muitas coisas que se escandalizam e nós devemos estar unidos da palavra e entender o que está acontecendo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Amém? Amém. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos? Meus irmãos do Senhor, isso é fácil? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais limita a sua própria busca? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trinca o leão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está dizendo aqui sobre questões de pode ou não pode, não é o tempo que nós vamos entrar, mas Paulo está dizendo: deixei o meu direito, estou trabalhando. E a obra do Senhor para mim, ela vai ser concluída.
que eles deixaram os seus direitos, trabalham, são colaboradores, mas têm direito. Agora, ele diz que aqueles que levam a palavra também têm o mesmo direito de ser sustentados. Mas que sustento é esse? O que nós podemos receber da obra de Deus? Preste atenção. O que nós podemos receber? Irmãos, quem pode receber? Preste atenção. Pastor, por que isso? Porque às vezes nós vamos ministrar, irmãos, e nós esquecemos do que é o primordial. Há muitos que ministram com o coração voltado para o que vai ganhar depois da pregação. Vou ser fervoroso, vou falar, vou agradar, vou deixar a igreja explodindo ali de alegria, porque a oferta vai ser. Ele trabalhou para o reino ou trabalhou para ele mesmo? Ele saiu em missão para o reino ou em missão para arrecadar para ele mesmo? Porque há pessoas que estudou para ter salário, há pessoas que trabalham para ter salário, mas há pessoas que usam o trabalho do outro para ter benefício. Vou dar um exemplo. O ladrão não gosta, mas é um trabalho. Você pergunta para ele, fala assim: você é o que? Eu sou ladrão, não é? O que é para ele? Não é assim? Há pessoas que não é crente, mas prega a palavra dos crentes e diz que está fazendo, diz que está fazendo a obra. Aí você fala: por que, pastor, você diz isso? Porque há bode no lugar que tem ovelha. Qual é o compromisso dessas pessoas? Consigo mesmo. Não é com o rei. Então nós devemos tomar cuidado. Vou dar um exemplo. Eu convido alguém para pregar e pergunto: quanto você cobra? A pessoa fala assim: tanto. Eu não precisa não. Já tem outra pessoa na agenda. Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Vou escolher o seu. Que carro é o seu? Você tem um Astra. Que ano que é o Astra? Vou vender ele por 5 mil. Quem quer comprar? Ah lá, apareceu um comprador. Então, comenta aí para me vender. Posso vender para ele por 5 mil? É simples, não é? Pode vender as coisas dos outros? De quem é a palavra? Por que muitos vendem o que não é dele? Verdade. É uma coisa, irmãos, que as pessoas não conseguem imaginar como valor a palavra. Não é colocar valor financeiro, mas através da palavra tira-se benefícios financeiros dos outros. Roubam a fé alheia, mas não falam das coisas concernentes ao Espírito. O pregador que tira proveito fala das coisas que é da carne. Ele não fala do Espírito porque ele não tem vida em Espírito. Fala da carne porque tudo que conhece, aprendeu, viveu na carne. Presta atenção. Porque muitas pessoas chegam e falam assim: eu fui enganado. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que aquele que fizer voto não seja tardio para. Mas e aquele que foi incitado a fazer voto? Deus tem compromisso com aquilo? Deus mandou fazer voto? Pastor, o que você está falando? Pode falar de Espírito. Estou eu no altar, raro eu passo a volta, eu escuto o Espírito Santo dizer para mim: separe 15 votos.
eu estou ungido. Aonde tocar eu curo, o que pegar com fé eu faço milagre. Aleluia. Soltei 15 fotos numa igreja. A moça estava enferma dentro de casa. A mulher disse assim, testemunhou na igreja. O pastor disse: se tocar a cura, você está doente, põe na barriga. Levantou na hora. Aleluia. Não estava na igreja. Quem mandou, garantiu. Não é o pastor, não é esse ou aquele. Somos porta-voz. De quem? Daquele que tem interesse de nos levar para o reino salvo. Quanto que eu voto? 100 reais, 200 reais? Não. O que votares no teu? Você já notou que campanhas têm preço? Quem já percebeu isso? Aí as pessoas chegam na igreja e dizem: mas quanto que é? É estipulado. Quanto custa a tua salvação? Quem pode me responder aqui? Quanto custa para ser salvo? Hoje, quanto custa hoje para ser salvo? O que a Bíblia ensina para nós? Mas custa, eu quero saber quanto custa para ser salvo. Como? Custa arrepender de todos os seus pecados. Se não houver arrependimento de pecado, isso é caro. Porque há muitas coisas que vamos ter que deixar para trás para poder falar: hoje eu estou salvo. Não tem evangelho sem renúncia. Não tem como ser missionário sem renunciar a capricho. Não tem como viver na presença sem capricho. Muitos dizem: não vou não. Como que eu vou lá? Eu deixo a nada. Há muitas pessoas, irmãos, eu quero que você entenda que antes de chegar no evangelho não tinha, anda de carro importado. Pastor, o que você está dizendo? A verdade. Pastor, nós só tem 3 carros. Procura saber se tem um carro na igreja. Eu tenho mesmo, mas não tenho nada na igreja. Pastor, o que você tem na igreja? Responsabilidade. Quem me conhece aqui sabe. Trabalho de domingo a domingo. De domingo. E se precisar fazer a obra fora? Tem obreiros aqui que estamos juntos domingo. Presta atenção, irmão. Pastor, o que você está dizendo? Talvez, irmão, eu não vejo que vai entender. Ou você também não, talvez amanhã você vai para outro ministério. Mas vá com a mente aberta. Nós não estamos presos numa igreja física. A Bíblia diz que nós somos uma igreja, mas nós somos espirituais. Nós devemos entender as coisas que são concernentes do reino de Deus. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Que a gente conheça a verdade. Porque a verdade de João 8,31 que liberta o homem. É a verdade, irmãos, que nós carregamos e entendemos dentro da gente os princípios de Cristo. Porque você não vê Jesus pedindo nada a ninguém. Não existe preço no Evangelho. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós, aleluia, perdão, que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho. Agora vem um negócio que é complicado. Às vezes, irmão, a gente conhece pessoas e tudo tem esquema. E muitas das pessoas que entram nas igrejas são bobinhos, em outras palavras, muito ingênuo. Ah, mas tem um nome tal, a pregadozão é aquele irmãozão, não sei o que. Quer conhecer o nome de Deus? Quer conhecer uma
acontece. Dentro de igrejas, irmãos, há conluio. Dentro de igrejas há coisas compradas. Algumas pessoas na internet dizem que aqui a gente compra as pessoas, paga as pessoas para cair. Uma vez eu disse assim, nossa, eu tenho tanto dinheiro que eu não sei, porque para pagar todo mundo que eu cair, eu vou falar para você, viu? Eu estou rico, estou milionário, estou sabendo. Ou não me dá, não vou dar conta aí, não está esse dinheiro todo. A financeira está pagando os outros aí, eu não sei. E as pessoas olham, irmãos, note uma coisa. Jesus, em Lucas 10, quando ele enviou, o que ele disse foi tremendo. Quando ele traz uma casa, comei e bebei do que lhe vai estar preparado. Vai estar preparado. Mas não é o que você é o que te sus. Eu vou me formar em teologia, vou ser um pregadorzão e vou fazer assim, 5.000 por pregação. Tá bom, tá? Às vezes trabalho o mês inteiro para ganhar 5, né? Uma hora de pregação, uma hora de mês, 5.000. Não é? Beleza? Vamos, né? Quem gostaria de ganhar em uma hora e meia, 5.000? E isso é aqueles mais fraquinhos, tá? Porque tem uns que é 20, 30, 40. Então uma agendinha tipo assim, hoje aqui é outro lugar. E muitos dentro das igrejas nunca soube o que é ter 100 mil reais na conta. Nunca soube o que é ter 50 mil na conta. Mas aquele que vai fazer a plateia ficar no fervor, sabe que é isso toda noite. Pastor, mas você não pode dizer isso. Mas eu não sou contra. O pregador que ele recebe a oferta. Mas existem pregadores vendendo o Evangelho. Há uma diferença nisso daí. Aquilo que você dá de coração, porque o que é preparado, Deus tocará no seu coração. Você nunca chegou num lugar e olhou para alguém e sentiu de dar um dinheiro, de comprar alguma coisa para a pessoa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Já sentiu? Já aconteceu? Foi lá e deu. Era Deus honrando aquela pessoa. Às vezes você não sabe, mas ele tem um propósito, ele faz a obra, ele verdadeiramente está buscando o Senhor, está orando e pedindo, e Deus ele entra com uma prova e ele toca os corações. E você entra com a oferta para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa, sem você saber, vai levantar para o Senhor, muito obrigado, Senhor. Vai chegar em uma igreja, o cara vai dizer, eu pedi de manhã, entrei no mercado, Deus usou uma mulher e pagou o que eu precisava. Ele entrou pela fé, sem ter, mas saiu o que precisava na mão. Eu entrei no mercado, ouvi o Espírito Santo dizer para mim, dá 10 reais para aquele homem. Eu abri a carteira, tirei 10 reais e dei para aquele homem. Ele olhou para mim, a lágrima desceu, não falei nada, fui embora. Eu não sei se ele estava precisando ou não, mas eu sei que Deus impulsiona corações. Você lembra de Jó, quando Jó perde tudo? Quando Jó perde tudo, Jó fazia um mal, Jó ia para as praças, ele ensinava o que para o povo? A palavra. Quando ele perde tudo, fica sem nada, o homem rico ficou sem nada. Mas o Senhor toca no coração das pessoas, eles voltam com o quê? Com coisas de valor. E começa a abençoar a vida de Jó. Porque aquilo que Jó era, ele não deixou de ser. Aquilo que Jó possuía, ele não vai perder. Porque o Senhor é um Deus que honra. Porque o Senhor é um Deus que abençoa. Porque o Senhor não chama a gente para viver a miséria. Então o Senhor ele sustenta, o Senhor ele provê. Então o Senhor traz de volta para Jó em todo do que ele tinha. Mas aonde estava o coração de Jó? Então ao ver pregadores, homens e mulheres missionários que saíram e foram para outros lugares e foram grandemente abençoados, irmãos, nem todos roubaram, nem todos, é esse ponto que eu quero que vocês entendam, estão ali por causa do dinheiro,
Mas quando são abençoados e recebem, existem pessoas que recebem oferta de casa. Pessoas como casa, não porque foi impulsionada da casa, porque o próprio Deus falou, te dei duas, dá uma para ele. Há muitos que criticam isso, irmãos. Tem coisas que nós temos na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Você compra algo, você põe no teu guarda-roupa e nunca. Um dia você olha para alguém e sente com o coração falando, nossa, vai pegar certinho você dá, a pessoa fica tão feliz. Você comprou para quem? Quem deu condição para você comprar já sabia quem ia usar. Não era para você. Tem coisa que está na nossa vida que não é da gente, é de outra pessoa. Nós só somos instrumento para que o outro reconheça as bênçãos de Deus. Quer por exemplo, tem um aqui dentro, certa feita, eu com um grupo de jovens, o obreiro João aqui presente, há anos atrás, olhei para ele um dia, e ele tinha ido na casa do meu cunhado, ele era um rapazinho novinho, nós tínhamos ido antes no Vila Olímpia. Eu olhei para o meu cunhado, vi ele de terno e gravata, falei, veja você de terno e gravata, o senhor manda te dizer que vai dar um terno e gravata para você, vai dar um terno completo para você. Aí ele olhou para mim assim, falou, é caro, né, um terno, né? Passou dias depois, o irmão João chega na porta da casa dele com um terno, novinho na mão, e dá de presente para ele. Ele chama eu correndo no quarto e fala, ganhei um terno. Ganhei um terno. E serve em mim. Não, quem deu foi o João. Cheguei na cozinha, estava o João, olhei para o João, o Espírito de Deus me toma e profetiza para o João e diz, João, para ti foi um terno, mas o que Deus vai te dar vai valer muito mais que um terno. Aleluia. O que você conseguiu? Eita, aleluia. Não, mas ele comprou, pagou 15 mil reais no terreno. O cara queria vender por 25. Teve comprador e não. Apareceu outro comprador e não. Aí o jovem só tinha 15, juntando toda a economia dele, falou, mas vou oferecer 15 para o cara que rejeitou 25, ele oferece 15 o cara. Aleluia. Nem tudo é ladrão. Nem todos os pregadores que estão em fora estão roubando. Nem todos estão levando o evangelho com interesse de ter retorno financeiro. Mas quando o pregador sai para dizer a palavra, existe um Deus que garante. Aleluia. Garante o milagre. Garante a providência. Aleluia. Quando ele cria o seu coração a fazer a obra e diz, Senhor, eu vou viver, Senhor, a tua obra. O Senhor coloca ele em lugares que pode sustentar ele. Verdade. Porque quando nós olhamos para a palavra, temos Deus como Pai, e amamos esse Pai, Ele sustenta a nossa casa. Irmãos, eu já vi diversos testemunhos que eu participei. Eu vejo a obra de Deus se concluindo de tal maneira. E nós vemos também muitas pessoas tirando vantagem disso. Porque hoje é muito fácil você mexer com a fé das pessoas. É muito fácil você dizer vai dar certo. Só que existe um processo. Quando Deus quer dar algo, nem tudo que a gente vai receber está preparado para receber. Então iremos ser preparados. Só que o tempo de preparação vai requerer da gente muita coisa. Deixar pecado, deixar vícios, pensamentos, deixar pessoas também. Ah, pastor, mas aí ele vai deixar a pessoa, está errada, a Bíblia não ensina isso não. Salmo 1 diz, não vos aceiteis. Então está dizendo o quê? Fica no lado dele? Se não presta, por quê? Quem está falando é eles. Agora, se você puder entrar na roda e falar de Jesus, fica bem. Mas se não quiser ouvir, sai. Porque as más conversações corrompem, ou influenciamos ou seremos. É 80. Não tem negócio. Ou é do jeito que Jesus quer, ou é do jeito que o diabo quer. Não tem meio termo. Irmão, ao
Há um medo muito grande. Ninguém que trabalha para Deus, ninguém que faz a obra do Senhor de coração verdadeiro, padece. Existe um evangelho que as pessoas dizem: não, você não tem que ter nada, você tem que ser pobre. Quem disse isso? Eu sou prova viva, irmãos. Antes do evangelho eu era um homem, depois do evangelho eu me tornei um. Aí vai dizer por quê? Estou falando isso financeiramente. Antes do evangelho, irmãos, eu olhava e falava: Jesus, mas como que eu vou conseguir as coisas? Depois, eu comecei a ver Deus trabalhar no coração das pessoas. Você sabe, irmãos, a gente faz para Jesus e Ele dá condição para a gente. Você já notou que muitas pessoas, quando vêm para a igreja, chega na igreja, de que jeito? Numa área ou outra. Vou dar um exemplo. Vou pegar o Tiago aqui. Sabe o que eu negociei? Fiz uma negociação e veio com a moto. Olhei para ele que estou andando a pé, varão. Abençoa você com uma moto aqui. Ajuda os irmãos. Deus traz no meu coração, Deus prepara, põe na minha mão e eu vou. E eu sei que Deus está trazendo e não é para mim. Eu não quero aquilo, eu compro as coisas que eu não quero, irmãos. E o Senhor traz no meu coração, é para fulano. Eu pago, inferno parcelado, tudo. Porque quem manda está lá. Eu já escutei a pessoa falar assim: você é bobo, ele fala: rapaz, você sabe quem manda. Você não sabe quem colocou o dinheiro na minha mão para pagar. Você não sabe que depois da negociação também tem a minha parte, porque eu fui obediente. Mas ele pegou, está vindo bem para a igreja, até conhecer os passeios, né? Arrumou terrinha e vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E a igreja? Onde ele acorda de manhã? Cadê a moto? Mas Deus foi tão bom que esperou ele pagar a última parcela no outro mês. Eu falei: Senhor, agora ele vai ficar sabendo. Obrigado, Jesus, o Senhor é fiel, porque ele pagou a última parcela no outro mês. Não ficou fodida e nem com morte, mas ficou firme na casa do Senhor. Porque a bênção que Deus dá é para te aproximar, é para facilitar, não é para te afastar. Tudo que Deus dá para a gente não afasta a gente da casa dele. Não foi muito longe, eu ganhei um carro. Eu ganhei, mas a pessoa que me deu, eu falei: eu não quero não. Eu falei: não quero esse carro não. Ela falou: não, mas estou te dando. Você me deu? Eu falei: mas não quero. Eu te conheço. Estou ali com o facão. Quero não. Falei: mas já sei. Ajuda meu irmão. Ela falou assim: é? Eu falei: é. Vende para ele aí parceladinho. Aí ela falou: tá bom, pode pegar o carro, pode não. Fiquei com o Renan. Tem um carro para você quer? A cara da minha filha, ela não gostou. Acho que deve ter falado para ele: busca logo. Não precisou assinar um papel, não precisou assinar nada. Estava lá, bonzinho, revisadinho. Levaram na loja, comprou um carro, meteu aqui, ia lá. Mas agora não deixou de vir para a igreja. Presta atenção numa coisa. Às vezes nós fazemos as coisas dizendo: vou ficar fazendo isso para quê? Para que eu vou fazer isso? Ninguém está vendo? Ninguém fala nada. Para que eu vou continuar indo lá? Por isso que muitas das vezes a gente não caminha para frente. A gente não caminha, porque quando a gente olha para Deus sem interesse, pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. Quando você não olha o tempo, quando você não olha a probabilidade das coisas dar errado para você, quando tudo que está contra você, tudo que impede você, já não consegue mais, você está ali, é a hora de se arrumar.
você entra nas igrejas e você prega, ou você fala de Jesus para alguém pregando na rua, que a palavra do Senhor vem. A bênção do Senhor vem. Irmãos, nós estamos construindo uma igreja pela fé. Pela fé. Senhor, eu estou lá na obra, eu estou vendo. Pastor, por que o senhor não fala? Porque eu estou vendo, irmão, não precisa pedir. Mas pedir para quem pode dar, pedir para quem move corações, pedir para quem sabe que pode ajudar e não faz falta. É necessário, Senhor, essa etapa. Vou dar um exemplo, vamos bater a doação veio daqui, veio dali, chegamos no material de construção, faltava R$10 para comprar 17 sacos de cimento. Eu falei, não moça, põe 17 sacos aí. Quantas maçadas foi, pastor? 17 sacos. Certo? Nem mais? Chegou a providência de 17 sacos que precisava. Comprou-se 2 milheiros de tijolo. No outro dia, veio uma doação no valor de 2.000 tijolos. No meu trabalho, o cliente chega e fala, rapaz, ficou tão bom. Está construindo? Estou construindo. Estou mandando tanto para a tua conta aí, para você comprar de material. Eu não pedi, não. A obra tem dono. Quem trabalha para ele, existe recompensa. Porque você não vai, irmãos, trabalhar para Jesus passando fome. Você não vai caminhar com o Senhor sem abrigo, sem sustento, sem providência. Porque você vai no caderno, você vai aonde ele haveria de ir. Você vai comer no lugar que iriam dar para ele comer. A bênção que vem para você é a bênção dele. E as pessoas que te abençoam são pessoas abençoadas por Deus. Irmãos, eu vejo coisas tremendas acontecerem. Vou dar um exemplo. Nosso irmão Marilene, certo dia, disse assim, pastor, não tem alimento, tá bom. Lembra disso, irmão? Falei, olha, a igreja não perde nada para ninguém. Hora que Deus manda. Numa sexta-feira, culto de libertação, a mulher entra dentro da casa. O Senhor revela a mulher, ela pode dar um grande oferta. Hoje o Senhor entra dentro da casa, visita os dois que você, quando tem orado, tem pedido ao Senhor. Eu fiquei olhando e essa chorando, falei, Jesus, certo? Nossa, o que aconteceu? Aí ela volta com os obreiros com 8 cestas básicas, desse tamanho. Olhei para a irmã e falei, irmã, está vendo? Às vezes existe desespero dentro das pessoas. Aí eu estou indo, mas nossa, não tem mais jeito. Não tem nada que vai impedir você que está falando de Jesus. Nem a questão financeira vai te impedir. Mas qual é o teu objetivo? É o rei? Muitas das vezes as pessoas vêm para a presença de Deus por obrigação. Nós devemos vir por amor. Ouvir a palavra por amor. Quando eu era membro de uma igreja, membro novo convertido, eu ia de segunda a segunda. Todo dia estava lá. Mandava vir uma igreja limpar, mandava ficar na porta, ficava. Estava lá, irmãos. Um dia eu cheguei exausto com o jovem. Eu sentei no teclado e falei assim, Senhor, eu vou dormir, não aguento mais. Mas está aguentando mesmo, irmão. Aí escutei uma voz que disse assim para mim, levanta e te esforça. Irmãos, eu levantei sem sono, levantei sem cansaço. Eu fui aprendendo ao longo do tempo do Evangelho com o próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu aprendi que quando você faz algo de bom, a recompensa será, a Bíblia chama isso lei da semeadura. Se você está plantando coisa boa, vai colher espinho? Não. Não tem como, porque Deus é justiça. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Agora, esse relógio não para, né? Abra a sua Bíblia em Mateus
10, 10. Eu gosto muito de ler Mateus 10. Mateus 10, 10 diz, ao meu irmão, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem aforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Pastor, mas a Bíblia diz alimento, como que as pessoas pegam dinheiro? Se você sai para fazer a obra de Deus, a sua família fica como? Alguém tem que suprir a casa. Então a providência, ela vem em alimento e ela vem finando para você não ter seus filhos presos, não ser desonrado. Está passando fome porque teu pai está fazendo a obra? Negativo. Está bem arrumadinho teu filho, hein? Marido virou pregador, ó, tem carro, tem casa, porque enquanto ele trabalha, Deus provê. Porque enquanto ele se dedica a ser fiel, Deus é fiel dentro da tua casa. Agora, irmãos, nós devemos estar atentos conosco mesmo, não com os outros. Qual é o nosso objetivo? Vai me dizer que você nunca fez um voto na expectativa de ganhar algo em troca. A maioria das pessoas fazem voto. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu vou dar tanto que vai receber o carro, vai receber a casa. Porque com Deus não tem barganha. Não tem como a gente dar para Deus dinheiro em troca de alguma coisa. O porquê que não? Entenda. Porque tem que ser verdadeiro no nosso coração. Não é quantidade, é sinceridade. É quando nós olhamos para o Senhor. Vou lhe dar um exemplo. Minha primeira casa, eu a obtive por causa da minha esposa. Ali mais a minha mãe entrava lá falando, vai no sono. Um dia eu chegando na porta de casa, o Senhor tomou minha boca, ele chorando, e queria entrar, falou, não quero entrar aí dentro. Começou a chorar em desespero. O Senhor tomou minha boca e disse, mulher, quantos dias que estou eu dando a tua casa? Pode contar os dias, por esses dias eu entrego a tua casa na tua mão e teu sofrimento acaba hoje. Eu olhei assim, eu ri e falei, Senhor, uma casa, Senhor. Eu digo que eu e minha esposa recebemos a casa 2 semanas depois. Só que eu tive que abrir mão de um caminhão com uma máquina que eu tinha. Só que quando eu peguei a casa, eu falei, misericórdia, de chorar. Eu falei, Deus, é isso aqui? Eu falei, isso aqui tem tempo nem fazer de novo. Foi o que foi feito. Eu não tinha dinheiro. O dinheiro apareceu. Não como conto de fada, não como mágica. O trabalho que nós tínhamos prosperou naqueles meses de tal maneira, irmão, que eu pagava o pedreiro, dava o pedreiro, o negócio foi. A providência vem. As coisas acontecem. A pessoa, quando ela é abençoada por Deus, ela começa uma construção, ela começa a receber, vou te dar tanto, vou te dar com tanto, vou te dar tanto cimento. Irmãos, eu tenho uma história, que quem olha fazendo as coisas fala, tem muito dinheiro. Eu tenho muito Deus na minha vida. Quando eu precisei de uma laje, chegou, me deram 50 metros de laje. Quando eu precisei da outra, apareceu, acabou o dinheiro. Eu chegou para mim, eu faço para você, irmão. Fica não, quando você puder, você me paga. As pessoas olham e não entendem. E falam assim, é fácil falar porque tem casa, porque tem carro, porque está bem, é fácil. Mas eu falo porque teve um tempo na minha vida, irmão, que eu não tinha nada. Quando o meu tudo se tornou Jesus na minha vida, quando eu preguei por amor do Rei, quando eu prego para falar que tem salvação, tem jeito, é aí que eu sou abençoado.
nosso coração. E não devemos pregar pensando que iremos receber algo de alguém ou de um ministério, mas fazer por amor, porque tudo que é por amor, as coisas irão acontecer na tua casa. A bênção não vem de onde você espera, vem de onde você menos espera. A oportunidade ela não vem, ela é criada para você. A pessoa que agora precisa ir embora vai deixar um bem para você. Como? Nunca vi alguém dizer assim: estou indo embora para outro país, preciso fazer agora. Aí o outro tem aquele valor que a pessoa quer, que está bem abaixo do mercado. Aí ele diz assim: você tirou proveito. Não, pelo contrário, eu ajudei alguém que precisava. Por quê? A pessoa ia desfazer e ninguém queria comprar. Nunca ouviu a Bíblia falar assim: Deus tira de quem tem, dá para quem tem. Só que o que é isso? Quando nós olhamos aqui, o Senhor Jesus só não levar forte, um caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno será do seu alimento, o sustento virá do Senhor. Irmãos, eu sou prova de Deus. Presta atenção. Todos que caminham por amor, Deus ele abre portas. Eu conheci muita gente em situação difícil. Eu olho para as pessoas, irmão. Tem muita gente dentro da igreja que é abençoada. Porque sabe como que eu oro? Do jeito que o Senhor me abençoou, abençoa. Amém. Porém, tem algo nessa oração. Eu sempre trabalhei. E quem é abençoado na mesma bênção vai ter que trabalhar. Porque para mim a obra é por amor. As portas se abrirão, os caminhos serão planos, os impedimentos serão tirados, quando verdadeiramente nós deixamos Cristo nos sustentar. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos o quê? Vai. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que se a vontade de Deus for feita, o alimento ele garante todo dia. Só que muitos não querem aceitar. Certa feita, eu me deparei numa situação, irmão, não parece, mas foi um dia. A pessoa me dando, eles têm que comprar dinheiro. Aí as pessoas olham e falam assim: o que é que você faz? Quantas vezes eu já te mandei, irmã Rayane, nossa financeira, as ofertas que eu recebi? Foi tudo entregue para você? Os comprovantes também? Pastor, por que você faz isso? Irmãos, presta atenção numa coisa. Quando eu cheguei no Evangelho, eu falei algo para Deus. Eu vou te servir, Senhor. Me abençoa sobre minha casa. Eu não quero dinheiro. Não deixa faltar nada. Abençoa o meu trabalho. E eu coloquei algo no meu coração. Um dia que eu receber R$1, eu não trabalho mais, só para Deus. Sabe o que é trabalhar para Deus? Receber as bênçãos de Deus porque você está evangelizando, está falando de Jesus. O Senhor vai te abençoar para você ter condições de continuar. Agora, o dia que você falar, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou viver na obra. Você acorda de manhã, 8 horas da manhã, sai dentro da tua casa e vai para a rua visitar alguém, vai para outro estado, vai para outro país, começa a andar, começa a ter rotina de quem sai e vai para uma empresa, porque o mundão aí fora precisa de muito trabalhador. Não é só ir à noite pregar numa igreja e dormir o dia inteiro. Você prega à noite e não descansa de dia, trabalha de dia. Você prega de dia e ora a noite inteira, porque você vai poder orar. Você intercede. O que é um pastor trabalhando na obra? Quando você chegar na segunda-feira, você acha ele 10 horas da manhã na igreja. Se ele não estiver dentro da igreja, ele vai estar viajando, alguém vai ter que saber que ele está em algum lugar. Mas não dentro da casa dele, dormindo, passeando. Por quê? Porque é fácil, irmão.
a gente usa a fé alheia para sustentar os irmãos. A gente deve olhar para Cristo e fazer as mesmas obras. Ter tempo, irmãos, para fazer a obra. Eu conheço o irmão, que conhece o irmão, ele parou de trabalhar para fazer a obra de Deus. Se você falar para ele fazer um vídeo, ele faz. Mas se você falar que tem uma pregação, uma visita e o vídeo, ele fala: não, vou fazer a obra. Ele não trabalha mais para fazer a obra. Ele está sempre viajando. Se você chegar agora e falar assim: vamos para tal estado, ele falou: ele está prontificado a fazer a obra. Houve um problema no coração e ele disse assim: o último ano que eu trabalho, a partir de agora eu trabalho só para Jesus. Ele fechou o negócio de construção que ele tinha, parou tudo. Passou um momento difícil, se estabilizou agora, só trabalha para Jesus. Ele falou: quando eu tiver vida, é para Jesus que eu trabalho. Irmãos, qualquer lugar que você chamar ele, falar o nome de Jesus, ele está junto. Isso é um obreiro. É um homem que está trabalhando para Jesus. Agora, nós somos bem-aventurados, porque trabalhamos, congregamos, evangelizando, nós vamos fazer visita. Muitos fazem isso. Por quê, irmãos? É como Paulo: honra a sua casa, com o suor do seu trabalho, e serve a Deus com todas as suas forças. Isso é digno. Não a gente depender do outro. Existem momentos na vida, cada um de nós está dentro de uma igreja. Existem momentos que nós vamos necessitar, nós vamos precisar, e a igreja sempre estará lá para nos apoiar financeiramente, espiritualmente, nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Só que nós devemos entender, irmãos, que o Evangelho, o Senhor disse para nós, ele está escrito aqui: e diante das ovelhas perdidas na casa de Israel, e ele pregar e dizendo: chegar no reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar o demônio, de graça receber, de graça dai, de graça. Então, quando nós fazemos por amor, sem esperar nada em troca, nós seremos abençoados por Deus. Por isso que quando a gente chega na igreja, irmãos, o Senhor muda a nossa história. O Senhor da casa, o Senhor da cama. O que é mudar? Não é como muitas pessoas vai falar assim: mas Deus te deu condições, abriu portas, colocou pessoas no teu caminho, pessoas que confiavam em você. Ele abençoou o outro colocou um melhor, agora não tem mais espaço, precisa tirar imediatamente. Eu confio naquela irmã, vou vender para aquela irmã. E é do jeito que você pode pagar. E alguém vai olhar e falar assim: como que aquela pessoa tem aquilo? Aí uns olham e falam: Deus tem na vida dela, na vida dele. Como que aconteceu? Porque Deus pôs a mão. Porque Deus fez ali a negociação para nós, colocando confiança no coração do outro. Irmãos, nós tivemos dias perigosos, onde muitas pessoas estão trabalhando com a palavra de Deus, de maneira de tirar proveito da tua fé. E nós devemos analisar, para a gente não ser enganado, e para a gente não deixar os caminhos do Senhor são retos, irmão. Porque às vezes nós olhamos e falamos assim: mas isso não é certo, ou aquilo é certo. O que a Bíblia diz? O que Jesus fez? Eu costumo olhar para a palavra de Deus e me perguntar: o que Jesus fez ali? O que o Senhor fez naquele momento? Irmãos, para a gente encerrar, glória a Deus. Aleluia. Não negarás a boca ao boi terrível, e digno é o obreiro do seu salário. Salário é o que vai suprir a sua necessidade. Dignidade é o dar o coração totalmente voltado para Deus. Não é errado você ser abençoado, mas há um erro em muitos corações, quando ministrar, quando fizer algo, esperando a recompensa. Não fazemos nada esperando recompensa.
Naquele dia, ele ministrou boa palavra. O Espírito Santo disse assim: meu servo, dê R$200 a ele. Eu amei, Senhor. Na época o dente estava no financeiro. Eu falei: dele, separe R$200 para o pregador e leve ele na casa dele. Ele olhou para mim assim: R$200 para ele? Dê R$200 para ele, leva ele. Quando chegou na casa dele, já que eu envelope para ele, ele falou: não precisa de presente. Ele falou assim: ó, o pastor disse que o Espírito Santo mandou te dar R$200, o valor era R$200. Está aqui. Ele catou o envelope e perguntou da vida. Ele voltou para o céu e agradeceu. Ele saiu de casa dizendo assim: Senhor, eu estou indo pregar, mas não tenho que comer mistura na minha casa. Senhor, eu estou indo fazer a obra, mas não tenho que pregar. Para quem ele pediu? Quando ele desceu do altar, chegou na porta da casa dele, ele saiu de dentro da casa, foi na casa dele, e o Senhor falou: não foi ele. O homem chorou. Presta atenção. Não muito distante disso, ainda fora da igreja, eu e minha esposa passando necessidade. Eu sempre tive uma fé muito grande em Deus. Após ter comido só tomate, eu contei isso, eu no banheiro chorando, perguntando a Deus o que eu tinha feito de mal com os outros para estar passando por aquilo. Quando eu cheguei na minha sogra, eu não lembro do que eu dia. Recebemos uma cesta da irmã da minha esposa, que menos tinha. E ela disse assim: ganhei 2, tenho em casa, vai ficar sobrando. Para avô, ela não ganhou 2, Deus tinha dividido. Uma é tua, da tua irmã. A minha sogra disse assim: eu gosto de frango, é uma coisa que eu não jogo. Lidiane, tem frango aí e ninguém quer comer frango. Leva para você para não perder. Chegou no carro, eu olhei para ela e eu carrego um princípio. Falei para ela assim: você falou para a sua família? Ela falou: não. Falei: então põe dentro do carro. Você falou: Deus, muito obrigado, Senhor. Mas você não estava na igreja. Mas a minha fé em Deus nunca dependeu de mim. Quando eu vim para a igreja, eu entendi que eu tinha que entrar, porque o que eu acredito, ninguém não acredita. O Senhor disse para mim: eu vou te dar a oportunidade de você propagar o que está dentro do teu coração. A palavra que você está lendo, agora você vai ler sobre o altar. Você não vai mais falar com uma pessoa, mas vai haver muitas pessoas para você poder falar. Guarda isso. Deus ele provê. O que eu quero dizer, esse ensinamento de hoje, que nada da obra de Deus é para a gente ser visto, é para a gente ser remunerado, mas é para a gente fazer com todo o amor voltado a Jesus Cristo. E quando as bênçãos começarem a acontecer na tua vida, as coisas começarem a dar certo, não imagine você que é porque você é capaz autossuficiente. Mas é o Senhor te abençoando, é o Senhor te prosperando, é o Senhor abrindo portas na tua vida, porque o Senhor ele também tem prazer em honrar aqueles que faz com amor a obra do seu filho. Aleluia. Amém? Coloque-se de pé. Glória a Deus. Glória a Deus.